Bom dia, agricultores, amigos agrônomos que nos ouvem no programa Dia a Dia da Agricultura, na Rádio Nova Era de Borrasópolis. Aqui quem fala é Reginaldo Pavese, engenheiro agrônomo da região de Faxinal e atua na atividade agropecuária. Queríamos falar essa semana sobre a situação do trigo no geral, das lavouras em questão que nós temos aqui na região. O trigo vem se desenvolvendo bem, tínhamos aquela previsão do dia 15, aquelas pequenas geadas, uma previsão que realmente aconteceu, mas mais em baixadas, a excetuar-se por alguns terrenos mais baixos, que pode ter havido alguma queima ou não, em função do desenvolvimento ou não do trigo. Acontece que acionamento de seguro em região de baixadas não é válido, então numa área total, essa condição de baixada não dá para acionar, não é liberado com relação aos seguros. É lógico que o custo do trigo está um custo um pouco alto, estão sendo feitas as aplicações fúngicas, pois mesmo as manchas foliares insistem em estar atuando e atacando a área foliar do trigo. A gente percebe e vê que a condição de ataque está sendo propícia, principalmente de Xylella, que seria uma mitosporiose, e que está subindo na folha bandeira e atingindo até o cacho. Então o produtor fica importante visualizando a sua lavoura, pegue o seu engenheiro agrônomo, acompanhe e veja e faça as aplicações, mesmo que seja com mistura ou não de fungicidas, para o controle e segurar pelo menos essa mancha foliar para que não atinja a folha bandeira ou cacho, que seria a folha bandeira, a principal folha que conduz os nutrientes para enchimento de grão. Também há um relatório da Embrapa com relação às aplicações nitrogenadas em relação ao cacho para aumento do teor de glúten ou fator W para aumento da qualidade. A Embrapa, segundo estudos feitos, não há uma comprovação certa de que isso realmente deve acontecer na lavoura do trigo, então fica aí a dúvida com relação à melhora ou não dessa qualidade em relação à adubação nitrogenada perto do cacho. Na nossa região, principalmente nessa região produtora, as perspectivas é de que isso não deve ser alterado com essa aplicação nitrogenada. Então o certo seria fazer lá no começo, e agora a aplicação de alguns foliares são suficientes para reposição ou ativar a fotossíntese e o esverdejamento da planta para que possa complementar o seu enchimento de grão. No normal, ataque de pragas não estamos tendo, estão desenvolvendo bem, a maioria está aí em florescimento, soltando cacho em florescimento, quer dizer, a fase reprodutiva, e ainda há uma boa perspectiva para que haja uma produção boa para a nossa região. A próxima previsão de clima, nós temos aí ainda alguma coisa que pode acontecer em relação a fundos e vales de rio, beiradas de mais baixadas, para que haja ou não alguma geada, mas a princípio nada mais está se prevendo de forte para esse ciclo, tendendo aí que venhamos a colher o trigo com uma boa condição. Infelizmente, vemos aí o mercado internacional, o trigo subindo de preço em função de problemas na região do Cáucaso, com o clima na região da Europa e também na região da Ucrânia. E nos Estados Unidos, com a seca que está havendo, o trigo vem sendo prejudicado na sua produção, com cotações no mercado internacional sendo elevadas. Mas, como aqui os moinhos são compadres do governo, e o governo sempre há de beneficiar principalmente esses moinhos, aonde facilita com o dinheiro do BNDES a importação da Argentina, e complica a relação de preços com os produtores rurais aqui do Brasil. Isso é um desestímulo novamente daquele mercado que é manipulado pelos moinhos em acordo com o nosso governo. Infelizmente, entra governo, entra partido, sai partido, e essas pessoas influentes no mercado têm feito com que nós não consigamos agregar valor no nosso produto, que é o trigo. Há alguns contratos que estão havendo em relação algumas empresas fazendo a R$30 o saco, mas isso são esporádicos, não é um mercado que está atendendo a isso, nem generalizado. Aqueles produtores que quiserem, procure aquelas empresas que façam algum contrato, pelo menos para garantir um nível de preço melhor. É lógico, nós temos uma pressão assim de falta de trigo, mas os moinhos estão sentados em cima com o seu estoque e pretendem comprar só realmente aquilo que consomem. Isso é uma pena, pois antigamente, quando tínhamos o governo militar que fazia aquelas cotas de compra do produtor e repassava depois ao moinho, tinha uma remuneração muito melhor. Infelizmente está aí a economia de mercado, com a proteção
do governo, e que não conseguimos a remuneração devida para o trigo. Esperamos então pelo menos colher uma boa quantidade desse cereal, para que possa pelo menos, se não der uma remuneração maior, mas que pelo menos pague as despesas, e que sobre pouca coisa, ou pelo menos se pague. Bom, também milho safrinha, apesar de termos aí essa condição de climática, de que há uma leva muito grande de doenças atacando agora, principalmente final de ciclo, não tem o que se fazer, a perda é difícil calcular nessa fase, pois não tem como, por exemplo, depois do grão farináceo, é difícil do ponto farináceo, é difícil você perceber alguma perda ou não com relação à doença em função ao próprio estágio do milho. E lógico que temos aí várias culturas, várias plantas de milho aí derretidas por doenças, principalmente com característica da suscetibilidade genética do material, que deixou aí com essa porta de entrada para que algumas doenças de final de ciclo do milho atuassem e derretessem. Nós vemos aí algum milho que acha que está madurando, ele está na verdade sendo prejudicado por um grande e enorme ataque de doença. Acompanhe os campos, veja os dias de campo que tem de milho safrinha, aquelas empresas que vêm fazendo, e você pode determinar e conhecer as doenças que vêm sendo atacadas. Temos lavoura aí com mais de 2 aplicações de fungicida, que mesmo assim, no final do seu ciclo, o milho ainda se apresentou agora ao seu final derretido pelas doenças. O mercado de milho tem sido aí um grande presente para o produtor rural, em função da estiagem que está havendo na região dos Estados Unidos, onde há uma perda significativa, onde historicamente não ocorria isso, pelo menos há 24 anos, e desde 1880 que não ocorre uma seca assim lá naquela região produtora. Então isso tem feito com que as perdas sejam irreversíveis na cultura do milho. Temos visto algumas fotos lá da região produtora, principalmente de Illinois, onde esse milho tem sido prejudicado e não há como repor ou como retornar. O soja, sim, também lá está sofrendo, mas mesmo chovendo pode haver uma recuperação. Agora, milho a gente sabe, o produtor sabe, passou daquela fase, polinização, enchimento de grão, né, e desenvolvimento em que ele perde a sua capacidade, dificilmente ele recupera, principalmente com a requeima e as deficiências dos nutrientes por falta de água na sua translocação dentro da planta. Mas ainda devemos ter um volume muito bom de milho safrinha aqui no Brasil, com detrimento desse problema lá nos Estados Unidos. Devemos ter uma remuneração muito boa, é um grande presente para o produtor rural, principalmente aqueles que perderam sua safra de verão com a ocorrência da estiagem que tivemos em algumas áreas, principalmente as regiões aí mais a oeste do Paraná, onde as perdas foram muito grandes para a soja, e agora a tendência agora é a recuperação com esse milho safrinha. O mercado tem se mostrado aí no geral, então, como comentei, uma alta e uma forte demanda, procura principalmente por oleaginosas, e agora se acompanhando o milho, principalmente por essas perdas devido à diversidade climática nos Estados Unidos, onde os estoques já são baixos e onde já se previu, já falamos em programas anteriores, que a safra americana, não acontecendo nada de errado com ela com relação ao clima, já haveria um aperto na condição de estoque e oferta para o mercado mundial. Então os prêmios estão sendo pagos bem altos, o dólar se estabiliza aí no preço de R$ 2,03, R$ 2,04, nessa condição aí, com também o bushel variando entre 15,70 até 16, há uma remuneração muito grande, com prêmios até de $2 para embarque no porto de Paranaguá, em função de não haver a quantia necessária para o suprimento da demanda da soja. Então nós temos produtores aí uma condição de contratos também futuro, em função desses preços mantidos agora, aonde é bem remunerador, e o produtor teria agora que com essa condição de preço já amarrar alguma coisa com relação aos seus custos, ou até fazer escalonadamente uma proporção da sua colheita para a próxima safra de verão. A gente sabe que há contratos aí em torno de 57, 58, 60, houve até de R$61 contratos a futuro para a próxima safra. Quer dizer, preços compensadores, remuneradores, que o produtor não pode deixar essa fase e fazer assim os contratos escalonadamente para garantir o seu rendimento lá na frente. Afinal de contas, não sabemos também como deverá ser os patamares de preço lá na frente. Agora não há limites, em função de que também não há produto e há racionamento do mesmo.
Bem, também queríamos comentar com relação às estufas, lavoura de tomate, que tem aí na região, o preço está altamente remunerador, só que o grande agravante e grande complicante é que não está conseguindo mais, no seu geral, produzir aquela quantia que se produzia nas estufas antigamente. Antigamente você colhia aí entre 1.000, 1.100, 1.200, 1.400 caixas, dependendo do tamanho da estufa, de 100 até 150 metros. Agora, com grande agravante da quantidade de doenças que está havendo, principalmente requeima, até o ataque de broca, a estufa está colhendo 50, 100, 200 caixas, quer dizer, é um prejuízo enorme, mesmo tendo preço remunerador, altamente remunerador, em função de até que não tem o tomate no mercado, mais os seus custos altos. O custo de manutenção da estufa ou o pagamento do financiamento de estufa tem feito com que muitos já abandonem a atividade de tomate em estufa ou até partindo para outras atividades ou até mudando de área para ver se consegue escapar das doenças que estão ocorrendo na região. Então, por enquanto, é preocupante com relação à atividade de tomate em estufa, que não estamos conseguindo produzir e conquistar esses preços que estão remuneradores. E ainda, segundo alguns que atuam no mercado, possivelmente pode até não ter preço em função de não ter tomate suficiente para se comprar, devido à péssima qualidade do mesmo. É um agravante, é um fator preocupante, pois você sabe, você constrói uma estufa, você leva pelo menos 4 anos para pagar ela. Você pode pagar com a lavoura você fazer algum dinheiro. Agora pagar o investimento aí de 18, 19, 15, variando de 15 até 22 mil reais numa estufa, na estrutura, você faz as suas contas e vê que você leva pelo menos uns 4 anos para se pagar. Aí ano ganha, ano não ganha, só que no parecer geral, no histórico geral, tem mais perdido do que ganho em relação à produção dessa olerícola aqui na região. Muitos têm pendido aí para outras culturas, como pepino, pimentão, dentro da estufa mesmo, mas é menos remunerador do que o tomate. E também não é garantia ou salvaguarda de que vai produzir sem a condição ou aparecimento de alguma doença. No geral, que a gente tem acompanhado, não tem viabilizado. O certo é você fazer a mudança de área, pegar uma área nova, construir uma nova estufa e controlar de maneira melhor, para que não deixe a doença entrar na sua estufa. Bom, também temos o Código Florestal, que está aí para ser, já foi feito o relatório do senador Luiz Henrique da Silveira, e deve ser votado ainda possivelmente amanhã, na quinta-feira, onde esperamos aí a atuação da bancada ruralista com relação às mudanças que houveram em função da própria canetada, vamos dizer assim, da medida provisória da presidente Dilma, em função de atender a todos, até ambientalistas e ruralistas, na qual nenhum dos dois ficou satisfeito, mas em se visando o voto, foi o que o governo quis fazer, queria agradar gregos e troianos, e no fim não agradou praticamente ninguém. Então temos aquelas mudanças que não precisa mais averbação no cartório, áreas com até 1 ou 2 módulos 5 metros, de 2 a 2 módulos, 1 a 2 módulos, um módulo 5 metros, do 1 a 2 módulos seria 8 metros, e de 2 a 4, 15, e acima de 4 módulos seria 20 metros, e demais seria 30, conforme a largura do rio, estendendo de 30 até 100 metros, conforme a distância ou a largura desse rio. Também a junção de áreas de APPs foi acertado, e também a proporcionalização em relação a pequenas propriedades seria em função de 20%, e as médias propriedades acima de 4 módulos seria o limitante até 25%. Vamos aguardar ver se há ou não mais alguma mudança. O que deve acontecer é muito extenso, tem muita coisa para ser discutida e falada ainda, mas do jeito que está, o Código Florestal, para mim, na minha opinião, nasce morto, porque acho que dentro de 5 anos, da forma que ele está, vai ter que ser conversado de novo, porque não se faz à vontade do produtor, nem do ambientalista. Todos os critérios técnicos foram jogados fora, em função de se pensar em voto, em eleição, em agradar todo mundo. Então o critério técnico foi jogado fora para ser usado o critério político de beneficiar um ou outro, ou o próprio presidente presidente Dilma com essa medida provisória. Eu acredito que não deve durar muito, deve se discutir novamente esse assunto. Bem, a grande novidade para a semana, que é o último assunto que devemos falar, são as reuniões de safra 2012 e 2013, com acolhimento de propostas de financiamento. Essa semana já foi liberado com
as atas de reuniões para que sejam colocados os valores básicos de custeio, os enquadramentos, teto e encargos, PRONAMP, PRONAF e demais produtores, classificação de produtores, retenção de animais, FUNCAFé e parâmetros de elaboração de projetos. Então as empresas de assistência técnica já estão liberadas para fazer os financiamentos agrícolas. Vale lembrar o produtor, vá ao banco, veja como está seu limite de crédito, o que você tem de disponível, o que você está usando. Vá à assistência técnica conveniada ao Banco do Brasil, que faz a sua assistência e que também faça os seus projetos. E o mais importante, lembrar ao produtor rural é o seguinte: não vá só no seu agrônomo fazer o projeto, cobre dele também da assistência técnica. Que eu sei que tem muita empresa aí que está fazendo projeto e não está dando assistência técnica, principalmente para o pequeno produtor, que é o mais lesado com isso. Eu sei que a Emater está aí também para isso, mas ela não tem capacidade, até pelo número pessoal, de acompanhar todos os produtores, principalmente os mais necessitados, que são os pequenos produtores. Já o grande produtor já tem mais estrutura, tem mais condições. Mas faça valer os seus direitos, principalmente ao banco, sabe? E atue junto à assistência técnica conveniada com o banco, principalmente o Banco do Brasil, que é o maior financiador agrícola. Então, como virou do dia 30 de junho, fechou o ano agrícola, dia 1º de julho já começou o ano agrícola 2012-2013, principalmente da safra de verão e inverno do ano que vem. Então, temos aí já os acolhimentos e os valores básicos para dar entrada aos projetos de financiamento, tanto de investimento como de custeio. Bem, temos aqui, vamos para fazer uma pincelada do que foi discutido, né, os tetos e encargos financeiros. O PRONAF até 10 mil, 1,5% no custeio, de 10 mil a 21, 3% no custeio, de 20 a 80 mil, 4%. De 10 a 160 mil, investimentos e mais elementos, fica na casa de 2% ao ano, juros pré-fixados para financiamento do PRONAF. O PRONAMP, Programa Nacional de Apoio do Médio Produtor, tem o custeio com o teto limitado a R$500 mil, com juros de 5% ao ano. Investimento R$300 mil, com juros também de 5% ao ano. Quer dizer, deu uma baixada o governo, só que não é privilégio nenhum o governo abaixar, porque a taxa Selic já baixou bastante, e antes, quando era 16%, tínhamos um juro aí de 6 e 6,50. E agora, como baixou para 8, teria que ser de 4 para baixo. Ele não fez nada mais do que a obrigação dele de abaixar o juro, e até baixou muito menos do que ele podia. Por quê? Porque a agricultura está remunerando, está pagando, está sustentando a balança comercial, e a melhor atividade hoje que existe na economia brasileira, e principalmente por causa do seu retorno. Então o governo está tirando dinheiro de quem tem, mas não é nada, ele não está fazendo nada de vantagem mais do que a obrigação dele. Demais produtores, o teto é de 800 mil por beneficiário em cada safra, observando que milho e feijão poderá ser concedido limite adicional de mais 500 mil por beneficiário, nas regiões Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, não se aplicando a possibilidade de elevação de teto prevista em matrizes suínas, custeio pecuário ou no café. O café é 800 mil por mutuário, podendo ser elevado até 820, desde que o valor adicional seja direcionado a despesas com certificação de propriedades de café. Também classificação do produtor: mini, R$18 mil de renda bruta anual, pequeno de 18 a 160 mil, médio de 160 mil a 800 mil ano de renda bruta e demais acima de 800 mil. Então, enquadramento como público-alvo respectivos, programas linha de crédito, o PRONAMP, renda bruta teto R$800 mil, número de módulos com renda agropecuária até 80%. O PRONAF, Grupo A, renda bruta 14 mil, Grupo B 10 mil, agricultura familiar de 10 mil a 160 mil, com número de módulos rurais, Grupo B e agricultura familiar até 4, e com renda bruta agropecuária até 30 mil para o Grupo B, e até 30% no Grupo B e 50% na agricultura familiar. No FUNCAFé, financiamento de custeio e lavoura de café, tratos culturais, colheita, incluindo despesas e aquisição de insumos. Tá? Então, o FUNCAFé, nós sabemos aí a dificuldade que está na liberação desse dinheiro, há muita promessa, e vamos ver se agora, se dessa promessa se cumprindo, porque o próprio FUNCAFé, a demora dele
para a liberação desse ano foi agravante, foi complicante. Muitos produtores tiveram que arcar do próprio bolso tanto a colheita quanto o beneficiamento e quanto classificação, enquanto os preços não conseguiam ser remuneradores. Quer dizer, ele teve que vender e gastar o seu dinheiro em função de não ter aí liberação do próprio Funcafé. Bom, temos aí os eventos que são segurados, né, que chuva excessiva, granizo, que seria o seguro foi subsidiado pelo governo, a subvenção é maior, são 2% Pronaf, demais operações 3% para o Proagro, deu uma queda também nessa taxa, tanto do Proagro quanto do seguro, tá? Então eventos cobertos, são doenças fúngicas ou praga sem método de combate ou controle ou profilaxia previstos, quer dizer, doenças fúngicas, pragas sem método de combate, controle e profilaxia ou fenômenos climáticos que não são controlados, então por produtos químicos ou eventos da natureza, como chuva excessiva, granizo, variação excessiva de temperatura, ventos fortes e ventos frios para todas as lavouras, geada, todas as culturas, exceto as irrigadas, e seca todas as culturas, e lógico também fora as irrigadas. Chuva em fase de colheita, também haverá essa cobertura. Programa de garantia de preços, continua o mesmo, né? Por novidade aqui, Programa Nacional de Habitação Rural. Então temos aí o programa Minha Casa Minha Vida, com disposições do Programa Nacional de Habitação Rural, que também está disponível para financiamento com renda bruta familiar máxima de R$60 mil por beneficiário. Bem, os limites de custeio está aí, café 1.200 a 1.500 kg por hectare beneficiado, terá o direito de R$ 4.440, independente, e parceria R$ 1.197. Milho, produção média de 7.000 a 8.000 quilos, tradicional 1.289 e transgênica R$ 1.347,29, e são reais por hectare. Tá? 8.000 quilos a 10.000 quilos de milho, de grãos de milho por hectare, dará do custeio para financiamento agrícola com teto limite de R$ 1.379 para tradicional, para a cultura tradicional de milho, por hectare, e R$ 1.454,80 para o transgênico por hectare. A soja, no nosso enquadramento aqui, estamos entre 2.600 a 3.000 kg por hectare do grão, onde a soja tradicional terá direito a financiamento no limite básico de custeio de R$ 878 por hectare no tradicional, e no transgênico R$ 874,93 por hectare da transgênica, com a faixa de produtividade entre 3.000 e 3.500 kg por hectare. E a tradicional se concentra em R$ 950 por hectare de financiamento, e a transgênica R$ 927,74 por hectare. O tomate em estufa, com 70 a 80 mil kg por hectare de previsão no gotejamento, tem um financiamento equivalente de básico de custeio de R$ 26.158 por hectare, a ser liberado pelo Banco do Brasil, conforme o seu projeto, o seu projeto de financiamento dada entrada no Banco do Brasil ou algum outro banco que venha a absorver a sua atividade agrícola. Bem, essas eram as notícias para a semana. Então, produtor, procure o Banco do Brasil, veja o seu limite de crédito, veja suas condições cadastrais no banco, se dirija à empresa de assistência técnica que faz o seu financiamento, faça o seu projeto, pois o Banco do Brasil e outros bancos particulares ou não já estão prontos e aptos para receber a safra 2012-2013. Se Deus quiser, vai ser tão excelente quanto foi nesse último ano de 2011. Uma boa safra 2012-2013 a todos. Com esses projetos nós estamos revivendo, se Deus quiser, antecipando uma boa situação que deve se perdurar por alguns anos em função à escassez dos produtos e à própria quebra no mercado americano. Um abraço a todos, colocamos à disposição. Aqui é Reginaldo Pavese, da Rádio Nova Era de Borrasópolis, no programa Dia a Dia da Agricultura. Muito obrigado.